Fala galera, aqui é o Alex Offroad e hoje a gente vai botar o pé na estrada para desvendar a história de uma lenda, mas uma lenda de verdade. A saga do Fusca, o carro mais querido do Brasil. Então, se ajeita aí na cadeira, aperta o cinto que a nossa viagem no tempo está começando agora. Olha, vamos começar com uma pergunta aqui, sério, parece roteiro de filme. Como é que pode um carro que foi encomendado, saca só, pelo próprio Hitler virar o xodó do Brasil? Como ele saiu de um contexto tão pesado para se tornar tipo um membro da família por aqui? É esse mistério que a gente vai resolver hoje. Então, para entender essa história direito, a gente precisa voltar lá no começo. E olha, o começo é... bem, digamos que é bem polêmico. Vamos mergulhar nessa origem para ver como essa lenda automotiva nasceu em um dos momentos mais complicados da história mundial. Imagina o cenário, Alemanha, anos 30. Ter carro era um luxo para poucos. A grande maioria andava a pé ou de transporte público. Aí, o Hitler chega para o Ferdinand Porsche, um engenheiro genial, e dá a missão. Cria um carro para o povo. Um carro barato, que não quebra fácil, que todo trabalhador alemão possa ter na garagem. E foi daí que veio o nome Volkswagen, que, traduzindo do alemão, é exatamente isso, carro do povo. E o Porsche não perdeu tempo, não. O projeto decolou. Já em 1936, o primeiro protótipo estava pronto, com aquele formato redondinho que a gente conhece e ama. 2 anos depois, em 38, a produção em massa começou lá em Wolfsburg. Só que aí, pá! Em 39, estoura a Segunda Guerra, e a fábrica que fazia o carro do povo passa a fazer veículo militar. Fim da linha? Que nada. O mais doido é que, quando a guerra acabou, em 45, a fábrica estava lá, de pé, quase inteira, e a produção do Besouro recomeçou com tudo, já de olho em conquistar o mundo. Beleza, agora a gente atravessa o oceano, porque foi aqui, em terras brasileiras, que o Fusca não só desembarcou, ele encontrou um lar. A história agora fica mais nossa, sabe? Com o nosso jeitinho, nosso calor. E tem um ano que é a chave de tudo, 1959, anota aí. Foi nesse ano que o Fusca deixou de ser importado e passou a ter RG brasileiro, começou a ser fabricado aqui. E quem estava por trás disso, ninguém menos que o presidente Juscelino Kubitschek, o JK, com aquele plano ousado de fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. E a chegada dele não foi qualquer coisa não, foi um evento. O primeiro Fusca 100% brasileiro, saído da fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, ganhou um desfile de celebração. E adivinha quem estava lá, todo orgulhoso? O próprio JK. Ali, naquele exato momento, o Fusca começava a se transformar em um ícone do Brasil. Mas por quê, né? Por que o brasileiro se apaixonou desse jeito? A resposta é simples. O Fusca era o carro certo, na hora certa, no lugar certo. Pensa comigo. Mecânica super simples, robusta pra caramba. Quebrava? O mecânico da esquina resolvia com um arame e um alicate. Manutenção barata, não bebia quase nada e, o mais importante de tudo, era acessível. A classe média finalmente podia sonhar em ter um carro zero na garagem. E ele aguentava as nossas estradas, que, vamos combinar, era um desafio e tanto. E é nesse ponto que a história muda. Deixa de ser só sobre um carro e passa a ser sobre a gente, sobre as nossas vidas. O Fusca virou mais que um veículo. Ele se tornou uma máquina de criar memórias, um verdadeiro álbum de família com 4 rodas. Olha só que perfeito isso! O Fusca está ligado diretamente às nossas lembranças. É quase impossível não conhecer alguém que tenha uma história de viagem com a família toda espremida dentro de um Fusca, subindo a serra, indo para a praia. Ele era aquele parceiro fiel, sabe? O carro dos passeios de domingo, das férias, o carro que fez parte da nossa história. E o mais legal é que essa paixão foi passando de geração em geração. O Fusca se tornou um elo que conecta as pessoas. Pensa bem. O avô teve um, o pai aprendeu a dirigir no do avô e hoje o neto está lá todo orgulhoso restaurando um. É um carro que tem a história da família impressa na lataria, unindo todo mundo. E essa paixão é tão, mas tão forte, que ela não morreu quando o Fusca parou de ser fabricado. Pelo contrário, ela criou uma comunidade imensa, unida, que mantém o espírito do besouro mais vivo do que nunca. Aliás, falando em comunidade, pessoal, se estiverem gostando dessa viagem, estou com uma meta de chegar a 1000 inscritos. Então, por favor, compartilhem o canal, deixem aquele like para fortalecer, ajuda demais, beleza? Agora sim, vamos conhecer essa galera de perto. É isso mesmo, tem até nome oficial para essa galera. Fusca Maníaco. E ser um Fusca Maníaco é muito mais do que só ter um Fusca na garagem. É fazer parte de uma irmandade, de um clube que não tem carteirinha, mas tem muita paixão. É gente que celebra, preserva e respira a cultura do Fusca 24 horas por dia. Bom, e agora preparem-se porque chegou a hora do nosso quadro Momento Nível Hard Sem Choro.
Aqui a gente fala da vida real, dos desafios, dos perrengues e, claro, da alegria de manter uma lenda dessas na estrada hoje em dia. Porque, vou te falar, não é moleza não. Olha, ter um Fusca hoje em dia é ser um aventureiro. O principal desafio, de longe, é encontrar peças originais. Vira uma verdadeira caça ao tesouro. O cara se transforma num detetive, procurando em feiras, na internet, em tudo que é canto. E tem que ser criativo, né? Às vezes precisa adaptar uma coisa aqui, outra ali, tudo para manter aquela mecânica clássica funcionando redondinha. E para os Fusca maníacos de plantão, que amam os detalhes, saca só essa evolução no design. Os primeiríssimos Fuscas, lá de trás até 1951, tinham o vidro traseiro dividido em dois. Depois, a partir de 53, veio o vidro oval, que a galera apelidou carinhosamente de olho de coruja. E aquele vidro traseiro maior, retangular, que a gente mais conhece aqui no Brasil. Esse só chegou em 59. Cada janelinha dessa conta um pedaço da história. E como essa galera supera esses desafios? Juntos, claro. A comunidade é a força. Os encontros de Fusca são uma coisa linda de se ver. Tem de tudo, do carro 100% original que parece que saiu da fábrica ontem, até os projetos mais malucos e personalizados. Os grupos na internet são uma mão na roda. Todo mundo se ajuda com dica, com peça. E os passeios, os ralis, ali é o ponto alto, onde a galera bota o besouro na estrada e celebra essa paixão. Mas, como toda a grande história, a saga da produção do Fusca também teve um fim. Vamos entender agora como foi essa despedida e como, mesmo fora de linha, o legado dele se tornou eterno. Então, lá pelos anos 80, o mercado mudou. Chegaram carros mais modernos e o Fusca começou a parecer antigo. Em 86, a Volkswagen decidiu parar a produção. Foi um baque, mas aí, em 93, acontece uma coisa inacreditável. A pedido do presidente Itamar Franco, ele volta. Nasce o famoso Fusca Itamar. Foi uma alegria, um último suspiro, mas infelizmente em 1996 a produção parou de vez. E o futuro? O que acontece agora? Bom, o futuro é elétrico. Sério, uma moda que está pegando forte é transformar os Fuscas clássicos em carros elétricos. Já pensou? Manter todo aquele visual, todo aquele charme, mas com um motor moderno que não polui e não faz barulho. É a prova definitiva de que essa lenda se reinventa e não vai sair das ruas tão cedo. No fim, acho que essa frase diz tudo. O Fusca é muito mais do que só um carro. Ele é a herança de família, sabe? É um símbolo de resistência, de que as coisas simples e bem feitas duram para sempre. E, acima de tudo, é uma fonte de alegria. É impossível ver um Fusca passando e não abrir um sorriso. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Depois de ouvir toda essa história incrível, me digam, o Fusca merecia ganhar uma versão totalmente nova, moderna, repaginada? Ou vocês acham que o clássico é insubstituível, que não se mexe em time que está ganhando? Deixa aí a sua opinião nos comentários, vamos trocar essa ideia. Valeu, galera, e até a próxima!